Graça e paz, amém? Abram suas Bíblias em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21 em diante, até o versículo 43. Nós vamos pegando algumas partes, alguns versículos dessa parte. Estes versículos da Bíblia retratam duas histórias muito conhecidas. Com certeza você já ouviu muitas mensagens a respeito dessa passagem. Ela fala sobre Jairo e a sua filha que estava à beira da morte. E também relata a história da mulher do fluxo de sangue, que no meio de uma grande multidão vence aquela dificuldade de tocar Jesus, e ela toca Jesus e ela então é curada. Mas eu gostaria que nós olhássemos um pouquinho de forma especial para a história de Jairo e o seu relacionamento com Jesus Cristo naquele momento. Amém? A partir do versículo 21 diz assim: tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera nas mãos de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consistia no que nela se operava, veio e prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe das sinagogas: não temas, crê somente. Amém? Essa passagem nos fala a respeito de Jairo. E Jairo foi retratado como o principal da sinagoga. Então, o que significava ser o principal da sinagoga? Isso dava a ele uma condição excelente, pois era considerado por todos os homens um homem culto, poderoso, inteligente, famoso, admirado e rico. Conhecia a lei mosaica e sabia muito bem como interpretá-las. Dentre a sua nação era exaltado e referenciado pela função que exercia. O principal da sinagoga tinha também a responsabilidade da manutenção do prédio da sinagoga. Como essa função exigia uma certa disponibilidade de dinheiro, podemos supor que pertencesse também a uma classe social elevada. Jairo, com certeza, conhecia Jesus. Não podemos afirmar, mas com certeza ele já tinha visto Jesus em alguma das sinagogas, operando sinais e maravilhas. Porque diante da notícia de que sua filha estava morrendo, ele corre para quem? Corre para Jesus.
E quando nós lemos ali Marcos 5, nós vemos que uma grande multidão perseguia Jesus. Mas por quê? Pelos sinais que ele estava operando, pelas curas, pelos milagres, pelos prodígios. As pessoas queriam estar perto de Jesus, por quê? Porque viam nele essa operação de dons, de cura, de libertação, de transformação. Então todos corriam e queriam estar perto de Jesus. E Jairo também quis correr para Jesus, diante de uma notícia tão terrível. Sabe, toda essa condição, toda essa fama, todo esse dinheiro, toda essa elevação de classe social, tudo aquilo que ele tinha como principal da sinagoga, de nada lhe valia naquele momento. Porque o bem mais precioso que talvez ele tinha, a sua filha, estava à beira da morte. Sabe, queridos, Jairo com certeza conhecia a boa fama de Jesus, porque os sinais de prodígios estavam pulsantes. As maravilhas estavam marcando o ministério de Jesus aonde ele ia. Jesus sempre esteve nas sinagogas e com certeza ele esteve na sinagoga de Jairo. A boa fama de Jesus como um realizador de milagres e cura, de sinais e de prodígios, com certeza já havia corrido toda a multidão. Veja que aquela mulher do fluxo de sangue, aquela mulher que há 12 anos, queridos, 12 anos, sofrendo de uma doença, já havia utilizado todos os seus recursos, todos os seus meios com os médicos, mas também não havia encontrado solução para o seu flagelo. Mas quando ela ouve falar que Jesus passaria, ela correu para perto de Jesus, porque ela sabia a boa fama dos sinais e prodígios que Jesus estava operando, e ela creu no coração dela que a cura dela chegaria. Sabe, queridos, diante da iminente morte de sua filha, Jairo corre para o encontro de Jesus, pois ele sabia que Jesus era a cura. Mas quando ele chega diante de Jesus, ele o reconhece como mestre, ele o reconhece como Senhor, porque a palavra de Deus diz no versículo 22 e 23, vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe dizendo, minha filha está à morte, rogo-te que venha e lhe impõe as mãos para que sare e viva. No coração de Jairo havia uma convicção, a convicção que em Jesus a sua filha viveria. Sabe, queridos, o ambiente daquele instante era um ambiente de operação de milagres, de sinais, porque aonde Jesus estava, os sinais e maravilhas o perseguiam. Ele operava os sinais e maravilhas porque aonde ele estava, os sinais o seguiam. Mas sabe, no meio daquela multidão, aquela mulher o toca, aquela mulher era curada. Então, eu creio no meu coração que o coração de Jairo começou a ficar ainda mais exusiante. Porque diante dele, ele estava junto com Jesus, indo até a casa dele, porque Jesus estava viajando até a casa de Jairo, porque ele pediu para Jesus ir na casa dele. E naquele caminho, Jesus opera um milagre, curando aquela mulher do fluxo de sangue. O coração de Jairo estava pulsante. A minha filha vai viver, a minha filha vai viver, a minha filha vai viver, a minha filha vai viver. Mas muitas vezes nós, como os filhos de Deus, nós temos convicção que Jesus vai resolver o nosso problema. Nós temos convicção de que Jesus vai atender o meu clamor, a minha necessidade, aquilo que eu estou buscando, aquilo que eu preciso. Mas as circunstâncias sempre pregarão contra os sinais de Jesus. As circunstâncias sempre pregarão contra os sinais de Jesus. Por quê? Porque Jesus opera no sobrenatural e as circunstâncias estão no natural dessa terra.
Eu e você estamos andando no natural dessa terra, mas nós cremos num Deus todo-poderoso que opera no sobrenatural. E quando Ele opera no sobrenatural, os sinais se mostram no reino físico, mas em primeiro lugar, eu tenho que entender que eu tenho que andar sobre as circunstâncias que me cercam. E sabe, queridos, naquele instante, naquele momento, Jairo devia estar com o coração muito transbordante, porque Jesus estava indo para a casa dele com a cura. De repente chegam alguns dos seus companheiros da sinagoga e dizem o que para ele? Jairo, não adianta ir mais para lá. A tua filha está morta. Por que você está enfadando o mestre? Queridos irmãos, muitas vezes no caminho para nós recebermos a bênção do Senhor, as circunstâncias se levantarão contra nós. Na maioria das vezes, quando nós estamos no caminho de receber aquilo que Deus tem para nós, as circunstâncias se levantam, porque as circunstâncias nascem desse reino físico, material, desse reino que proclama a morte, desse reino que proclama tudo aquilo que Satanás tem. Nós temos que entender que no caminho de receber a bênção de Deus, muitas vezes nós vamos ter que passar por sobre o natural, porque nós estamos andando numa jornada para o sobrenatural de Deus. E sabe, Jesus olha para Jairo e diz assim: não temas, crê somente. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero te dizer nessa noite, no caminho aonde você está percorrendo, na jornada aonde você está andando, eu quero te dar a mesma palavra que Jesus deu para eles naquele momento. Não temas, crê somente. A sua casa não será destruída, o seu lar não será destruído, o seu emprego não será perdido, aquilo que você está mais buscando não será deixado de lado. Apenas crê no Senhor e fica firme na promessa do Senhor. Não temas, crê somente. Por mais que as circunstâncias se levantem contra a bênção que Deus tem para você, não olhe para as circunstâncias, crê somente. Por quê? Porque o Senhor está caminhando com você na tua jornada. Aquele ambiente de convicção não mudou. Por que não mudou? Porque Jesus disse para Jairo: Jairo, não temas, crê somente. Queridos, alguns podem dizer que Jesus é um cara que tem senso do humor. Vamos ser bem sinceros. Jesus no meio de uma grande multidão, um monte de gente tentando tocar ele, os próprios discípulos em cima dele, numa jornada, ele vira e para assim: alguém me tocou. Se eu fosse discípulo, eu ia falar assim: Jesus, alguém não, alguém te tocaram. Está no meio de uma grande multidão. Mas Jesus sabia que aquele toque tinha sido um toque diferente. Por quê? Porque dele saiu poder. E agora, diante do natural, diante da notícia de que a filha de Jairo já havia morrido, Jesus vira para ele e diz assim: não temas, crê somente. E ele continuou a jornada dele. E sabe, ele chega então na casa de Jairo. E ao chegar na casa de Jairo, o que ele encontra? Qual foi as circunstâncias que ele encontrou na casa de Jairo? Querido, qual é a circunstância de uma casa onde morre alguém? Desespero, choro, lamento. E quando ele chega ali na casa de Jairo, o que ele encontra? Ele encontra um grande alvoroço e lamento pela morte de Talita. Mas saibam de uma coisa: Jesus não anda no natural, Jesus se move no sobrenatural. Quando ele olha aquele quadro, ele sabia que a menina apenas estava descansando. Sabe, queridos, muitos começaram a rir de Jesus. Muitos começaram a rir de Jesus. Por quê? Porque para eles a menina já estava morta. E Jesus dizendo para eles: não, fiquem tranquilos, ela só está descansando. E começaram a zombar, porque ele dizia: a menina apenas dorme.
Sabe, queridos, muitas vezes as pessoas vão rir da promessa de Deus para você, porque as promessas de Deus para você são loucura para os homens. Talvez alguém vai dizer assim para você: olha, o seu casamento já se acabou. E vão rir de você quando você dizer para ele: não, meu casamento não se acabou, porque eu tenho a promessa de que eu e minha casa serviremos ao Senhor e o meu lar será restaurado. Talvez muitos vão dar risada de você quando você diz: não, eu creio num Deus que muda toda circunstância. Mas Jesus entrou então naquele quarto. Ele entra naquele quarto. E a menina que estava ali deitada. E Jesus fez diferente, porque ele pegou apenas alguns dos seus discípulos, Jairo e a sua esposa. E ele entra naquele quarto, pegando na mão da Talita, disse assim: Talita cumi, que traduzido é: menina, te digo, levanta-te. E logo a menina levantou e andou. Queridos irmãos, muitas são as promessas de Deus para nós. Muitas são as promessas de Deus para você. Muitas são as promessas que Deus tem derramado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre os seus negócios, sobre o seu emprego. Muitas são as promessas de Deus que Deus está derramando sobre você. Mas talvez você esteja vivendo circunstâncias difíceis. Talvez você esteja vivendo circunstâncias que, da mesma forma como Jairo, no meio daquele caminhar com Jesus para alcançar a cura da sua filha, as circunstâncias começam a jogar contra nós. Mas a palavra para vocês hoje é: não temas, crê somente. Pastor, mas eu estou na iminência de perder o meu emprego. Não temas, crê somente. Pastor, mas a minha casa está difícil, o relacionamento está difícil, as coisas estão se quebrando, as coisas estão desmoronando. Meu irmão, eu te digo nessa noite: não temas, crê somente. Se o Senhor diz que Ele é o Deus que restituirá toda a casa, todo o lar e toda a vida, Ele irá restituir a tua casa, a tua vida. Ele mudará a história do seu esposo, Ele mudará a história da sua esposa. Mas não temas, crê somente que Ele está agindo no sobrenatural. Pastor, mas as circunstâncias estão difíceis. As coisas não estão bem. Quando eu olho para o natural, o que eu vejo é um ambiente de destruição. Jesus, quando chegou no ambiente natural, ele sabia que a menina dormia, mas o quadro que ele viu natural era um quadro de dor e de lamento. Mas ele chegou ali para mudar aquele quadro. Por quê? Porque ele é o Deus que opera os sinais, prodígios e maravilhas, e ele operará isso na sua vida também. Sabe, queridos, a palavra que Deus está liberando para nós é: não tardará. A palavra do Senhor diz que se hoje ouvirdes a minha voz e não endurecer o vosso coração, o que vai acontecer? Ele produzirá os seus frutos. Qual é o tempo de Deus? O tempo de Deus se chama hoje. Não é ontem, nem será amanhã, mas o tempo de Deus é hoje. Mas, queridos, entendam que a palavra do Senhor para nós é: não tardará, porque o guarda de Israel está com a sua espada desferida para nos prover a nossa bênção. Igreja, a obra que Deus tem nos impulsionado a viver não tardará. Ela não será mais somente para essa geração, mas ela alcançará gerações futuras. Eu não sei se você estava ouvindo, mas eu estava ouvindo aqui, durante o louvor. Os meninos estavam todos cantando, eles estavam cantando: Maranata, vem Jesus, Maranata, vem Jesus. Há um pulsar de Deus no coração das crianças, há um pulsar de Deus na geração futura que virá, e essa geração impactará essa cidade, impactará esse país e mudará a sorte da nossa história. Mas sabe, queridos, nós temos que entender que nós não podemos continuar olhando para as circunstâncias. Muitos de nós crentes estamos olhando as circunstâncias em vez de olhar para o Deus sobrenatural
que está caminhando conosco a nossa jornada. Sabe, queridos, quando Jairo começou a andar com Jesus naquela caminhada, ele começou com uma convicção. Ele tinha tanta convicção que ele correu para Jesus para que Jesus viesse em favor dele. Quantos de nós não corremos para Jesus convictos de que ele poderia mudar a nossa sorte? Mas ao longo da jornada, ao longo da caminhada, nós começamos a olhar mais as circunstâncias do que olhar para o Deus que está andando conosco. E porque nós estamos olhando para as circunstâncias, nós começamos a olhar para o natural. E porque estamos olhando para o natural, o nosso coração começa a ficar cheio de temor. Quando a palavra do Senhor diz, não temas, crê somente. Jesus olhou para Jairo e disse, Jairo, não ouça essa palavra. Talvez você lá na sua casa, na sua luta com seu esposo, as pessoas estão olhando para você e dizendo assim, olha, deixa ele não presta. Olha o que ele está fazendo. Olha o que ele fez ontem. Olha o que ele fez hoje. Talvez as pessoas estão dizendo para você, você é maluca. Porque você ainda está com esse cara. Mas a promessa de Deus para você é que você e ele seriam uma bênção na mão do Senhor. Então tira os olhos e tira o seu ouvido daquilo que as pessoas falam e coloca o seu andar com Jesus. E olha para ele e diz, Senhor, eu não vou temer, eu vou crer em ti. Pai, muda a sorte do meu marido. Talvez você esteja sofrendo, porque você está olhando para o natural dessa terra. Sabe, queridos, nós começamos a olhar as circunstâncias naturais dessa terra, e nós começamos a ficar como? Com medo. O que vai ser de mim amanhã? Talvez aquela irmãzinha que está esperando um marido, quando será que vem o meu Rebeco? Tudo fechando, todo mundo indo embora, daqui a pouco vai tudo embora, os homens da cidade, vou ficar eu sozinho aqui, como é que vai ser minha situação? E você começa a ficar desesperada, Queridos, a palavra do Senhor para nós é, não temas, crê somente, a obra do Senhor não tardará para você. A palavra do Senhor nos garante uma promessa que diz, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha esquerda, mas eu não serei. Então firma o seu passo na promessa de Deus para você. Não olha para as circunstâncias. Para de olhar para as circunstâncias. Para mim, um grande exemplo foi Pedro. Pedro, no meio daquele mar agitado, à noite. Eu sempre digo isso, Jesus é um cara com senso de humor mesmo, irmãos. Imagina um cara andando sobre as águas, numa escuridão danada. E aí Pedro olha assim e fala assim, é um fantasma. É um fantasma. Irmãos, realmente Jesus fica vindo por sobre as águas, numa escuridão danada, os caras lá no meio de uma tempestade daquela. Vem alguém andando sobre a água, se sou eu, já pego o meu reminho e já começo a remar mais rápido para ver se eu saio logo. Mas Pedro olha e fala assim, Jesus, és tu? E ele falou, sou eu, Pedro. Se é tu mesmo, me faz ir até você. Ele falou assim, então vem. E o que Pedro fez? Botou o pé fora da água, do barco, e começou a andar sobre as águas. Mas de repente algo aconteceu. Quando Pedro saiu do barco, ele saiu para uma jornada com Jesus. Mas no meio da jornada, ele olhou para a água debaixo dos pés dele. Então naquela hora ele começou a afundar. Sabe, queridos, Jesus está dizendo para nós, não temas. Crê somente. Vem andar comigo. Anda na minha jornada comigo. Me deixa andar com você. Ah, pastor, mas as circunstâncias estão difíceis. Meu irmão, não temas. Crê somente. As pessoas serão atingidas, mas você não verá mal algum sobre você, porque a promessa de Deus está liberada para você. E se você andar nessa promessa, então você saberá que não tardará a obra que Deus tem para você. Pastor, mas está difícil. Está cada vez mais difícil, está cada vez mais apertado. Então entenda uma coisa, a obra de Deus está sendo aperfeiçoada e quando ela acontecer, ela será perfeita, porque tudo que Deus faz é perfeito. E há uma música que diz assim,
Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado, sua hora é perfeita, a sua hora a mais linda. Sejas feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como nos céus. Sabe, queridos, a hora de Jesus é perfeita. E o plano de Jesus é perfeito. Pode parecer que está tardando uma noite, mas eu te digo uma coisa, será feita a vontade dele, na terra, assim como é no céu. E a vontade de Deus para você é essa, querido. Não tardará a obra do Senhor. Assim, não temas. Crê somente. Amém? Jairo tinha duas opções. Diante daquela notícia de que sua filha estava morta, ele poderia simplesmente parar a sua jornada com Jesus e falar: Jesus, obrigado, mas infelizmente não deu tempo. Ou Jairo poderia fazer o que ele escolheu: Jesus, eu escolho crer em ti e caminhar contigo. E ele recebeu a bênção dele, porque aquela era o plano perfeito de Deus para a vida dele e para a vida da filha dele. Mas sabe, queridos, muitos de nós estamos hoje numa noite de decisão, num momento de decisão. Hoje, você pode escolher duas coisas. Você pode escolher, como Jairo escolheu, não temer e crer. Por mais que as circunstâncias te digam que aquilo que tem que acontecer não está acontecendo. Por mais que as circunstâncias estejam se levantando contra você, por mais que as coisas estejam se afrouxando, se apertando, piorando, hoje você pode escolher um caminho melhor. O caminho de crer que Jesus Cristo está caminhando com você. E você não vai temer, você vai apenas crer. Mas sabe o que o diabo tem feito? O diabo tem matado a esperança. Por que a esperança? Lá em 1 Coríntios capítulo 13, diz: pois permanecem o quê? A fé, a esperança e o... A fé o diabo não pode roubar do seu coração, pode? Não, porque a fé vem quando eu aceito Jesus, essa fé vem para dentro de mim. O amor, só o Senhor pode te dar. Mas entre a fé e o amor tem um elemento. Esse elemento se chama esperança. E é nesse campo que o inimigo das nossas almas está atuando. Por quê? Porque se ele matar a tua esperança, ele deixa a sua fé inativa. E o amor de Deus não poderá ser produzido no seu coração. Mas hoje é dia onde Deus quer renovar a esperança no seu coração. Hoje é o dia que Deus escolheu para tocar a sua vida, tocar o seu coração e te dar nova esperança. Pastor, mas está difícil demais. Eu estou tentando, eu estou buscando, mas eu não estou conseguindo. Meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer que hoje é o dia que o Senhor disse que a obra dele não mais tardará na sua vida. A obra perfeita de Deus será liberada sobre você, mas você precisa manter a sua esperança firme no Senhor. Por quê? Porque se eu estou com esperança no Senhor, a minha fé se torna uma fé ativa e eu consigo alcançar o amor de Deus, que é o vínculo da perfeição sobre nós. Mas o diabo tem tentado matar a tua esperança. Mas hoje é o dia que Deus vai mudar a sua sorte. Amém? Eu não sei como está o seu coração nessa noite. Eu não sei quais são as circunstâncias da sua vida, meu irmão.
Mas eu quero te dizer que Jesus, da mesma forma como fez com Jairo, Ele quer fazer com você hoje. Diante de notícias que apontavam que tudo já tinha acabado, Jairo preferiu colocar a esperança dele em Jesus e que continuou andando com ele. E hoje eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que o que Jesus deseja trabalhar no seu coração é com a esperança do seu coração. A palavra do Senhor diz que ao cheiro das águas, aquele ramo que está caído florescerá. E talvez você esteja olhando para essas circunstâncias e você vê, não, pastor, a árvore já caiu, a árvore já está morta. Já não tem mais chance de ter ramo. Mas a palavra do Senhor diz que ao cheiro das águas. Qual água, querida? A água da vida, que é Jesus Cristo. E simplesmente ao cheiro dessa água, aquele ramo florescerá. Por quê? Porque a promessa de Deus é que você alcançará a promessa que Ele tem liberado sobre você. O seu casamento será restaurado, o seu casamento será uma bênção, o seu lar será um lar de fé. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que aquilo que Deus uniu não separa o homem. Essa é a promessa de Deus sobre a sua vida. Essa é a promessa de Deus sobre a sua casa. O que Deus uniu não separe o homem. Mas talvez o seu coração esteja desesperançoso hoje. Talvez você esteja olhando demais para as circunstâncias e falando assim, já não dá mais. Mas eu quero te dizer, com Jesus hoje dá. Porque hoje Ele vai mudar a tua sorte. Hoje Ele vai mudar a tua história. Hoje Ele vai passar com o cheiro das águas. E aquele ramo que pode parecer morto, florescerá. Porque Jesus Cristo, a água da vida, passará por você. Talvez seja o seu emprego, talvez seja o seu namoro, seja o seu relacionamento. Eu não sei qual é as circunstâncias que está afligindo o seu coração. Talvez uma situação financeira apertada demais. E você já está desesperançoso, sem saber o que fazer. Mas eu quero te dizer que a palavra do Senhor diz que o pão não faltará sobre a mesa dos filhos de Deus, sobre a sua casa não faltará o pão. Você não mendigará o pão, você não passará necessidade, porque a palavra do Senhor nos diz que o amor de Deus é sobre nós. E os seus filhos não mendigarão o pão.